O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia as festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por suas vezes, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Ele tem Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Como é bela e graciosa a esposa do Senhor. Aleluia. Como é bela e graciosa a esposa do Senhor. Aleluia. Reverendíssimo Padre Pedro, digníssimo reitor do nosso querido Santuário da Imaculada Conceição do Morro. Junto ao senhor quero também saudar a querida comunidade redentorista que neste lugar exerce com tanta dedicação esse belo ministério de evangelização. Queremos também saudar as queridas religiosas. Não vejo religiosos aqui, mas certamente os temos. Queremos saudar o nosso querido povo de Deus, irmãos e irmãs caríssimos, devotos e devotas da nossa querida mãe, da Conceição. Meus queridos irmãos e irmãs, eu venho dos Montes Guararapes, do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres. Lá também é dedicada a Maria uma forte devoção, onde se renova a cada dia o amor filial à nossa Mãe Santíssima. Lá nós a veneramos com esse belo título de Nossa Senhora dos Prazeres, ou seja, Nossa Senhora da Alegria. A alegria de Maria vem da ressurreição do seu filho, que estava morto e ressuscitou, para nos comunicar vida plena. O nosso querido Padre Reitor, junto à comissão de festa deste santuário, propôs para a nossa reflexão o tema que já foi anunciado aqui nesta noite. Ó Imaculada Conceição do Morro, ajuda-nos a construir uma política a serviço do bem comum. Meus queridos irmãos e irmãs, a festa da Imaculada Conceição situa-se dentro do tempo do Advento. Com ela celebramos ao mesmo tempo a bendita entre as mulheres e o bendito fruto do ventre, o menino que vai nascer e que será chamado Filho de Deus. Com Maria, que se proclama serva do Senhor, as comunidades que celebram sua fé vão aprendendo a superar o espírito de autossuficiência que gera morte em nossa sociedade. Nossas comunidades têm muito carinho para com Maria, e esse carinho crescerá mais à medida que formos descobrindo o modo como ela correspondeu ao projeto de Deus, possibilitando que o Filho de Deus se encarnasse em nossa história. Portanto, Maria continua sendo um desafio para as pessoas de todos os tempos, encarnando-se nas realidades da vida. Fez com que a palavra de Deus se encarnasse também em novas situações, transformando-as à luz do projeto de Deus.
Maria proclama que Deus realizou uma tríplice inversão das falsas situações humanas para restaurar a humanidade da salvação, obra de Cristo. No campo religioso, Deus derruba as autossuficiências humanas, confunde os planos dos que nutrem pensamentos de soberba, ergue-se contra Deus e oprimem os homens. No campo político, Deus destrói os injustificáveis desníveis humanos, abate os poderosos dos tronos e exalta os humildes. Repele aqueles que se apoderam indevidamente dos povos e aprova os que servem para promover o bem comum. No campo social, Deus transforma o consumismo estabelecido sobre as riquezas e meios de poder, cumula de bens os necessitados e despede de mãos vazias os ricos, para instaurar uma verdadeira fraternidade na sociedade e entre os povos. Maria é figura de esperança de quantos aspiram por liberdade e vida. Ela vem reforçar a confiança dos pobres, ao mostrar que neles o poderoso opera maravilhas de libertação. Serva fiel, bem-aventurada porque acreditou nas promessas, solidária com os necessitados e mãe das comunidades que lutam contra os dragões que procuram matar as sementes do reino e roubar-lhes as esperanças. Associada intimamente a Jesus, por sua maternidade e mais ainda pela prática da palavra, participa da vitória de Cristo. Maria nos estimula a lutar por um mundo novo, já iniciado por Jesus. Esse mundo novo irá se tornando realidade concreta se formos cristãos conscientes e responsáveis. É com esse espírito de mãe e intercessora que Maria nos ajuda a construir uma política a serviço do bem comum. A Igreja concebe a política como uma das formas mais preciosas de caridade. O Papa Francisco qualificou a política como uma das formas mais altas da caridade, de exercer a promoção à vida. São os egoístas que transformam a política em algo nocivo. Apesar dessa realidade, não podemos negar a sua importância para a sociedade e a ação dos cristãos. É missão cristã envolver-se na política, manifestando profeticamente e com espírito evangélico uma dinâmica promotora de vida e inclusão. Os cristãos têm um papel importante na construção de uma sociedade com cidadãos mais ativos politicamente. Como seguidores de Cristo, somos impelidos a não nos calar em meio às injustiças
e as desigualdades sociais. Jesus, durante sua vida, se preocupava com as pessoas, tinha cuidado com os mais fracos e, por meio dos gestos mais simples, tinha compaixão dos sofredores. Se queremos seguir Cristo, temos que agir como Ele. A igreja, pelo exemplo de Jesus, tem a missão de incentivar homens e mulheres a segui-lo de modo mais atuante, comprometido e libertador. Hoje, viver a fé no campo da política exige do cristão católico levar de verdade o Evangelho de Jesus Cristo às realidades duras e desafiadoras nos dias atuais. Ser leigo é viver uma vocação. Sendo uma vocação, é um chamado a ser povo de Deus, não longe da realidade, mas inserido na sociedade. É um chamado à atuação, ao serviço. Muitos cristãos esquecem que estão a serviço do reino de Deus, que, em primeiro lugar, busca o compromisso em favor da vida. Para o cristão, o atuar político deve ser orientado pelos valores evangélicos. Os leigos são protagonistas de uma igreja em saída e devem ser capazes de manifestar a atitude samaritana em um mundo ferido por tudo aquilo que não condiz com o reinado de Deus. Em primeiro lugar, a comunidade política tem o dever de honrar a família, protegendo essa fundamental instituição. Além disso, a classe política deve esmerar-se para garantir a liberdade do indivíduo em fundar um lar, ter filhos e educá-los de acordo com as suas próprias convicções e morais religiosas. O Papa Francisco sempre encorajou os católicos a prosseguirem com seu empenho missionário, tendo como ponto de referência a doutrina social da Igreja, cujas prioridades são a inclusão social dos pobres, o compromisso pelo bem comum e a paz social. Em uma de suas homilias, o Santo Padre já afirmou que o bom católico não fica apenas criticando os governantes, mas se empenha na política com a sua opinião e a sua correção de vida. As sociedades democráticas atuais, onde todos participam na gestão da coisa pública, num clima de verdadeira liberdade, exigem novas e mais amplas formas de participação na vida pública da parte dos cidadãos. Todos podem contribuir através do voto na eleição dos governantes e legisladores, que, no seu entender, melhor promovam o bem comum. No sistema político democrático, a vida não poderia processar-se de maneira eficiente
sem o envolvimento responsável e generoso de todos. No espírito de sua visita à prima Isabel, vemos em Maria o espírito de serviço que a levou a enfrentar, apesar da gravidez, a dureza de uma longa viagem até as montanhas da Judéia. O nascimento de Jesus foi um acontecimento que marcou a exclusão de Maria e José pelos habitantes de Belém, obrigando-os a buscar abrigo em uma gruta, onde nasceu, privado de qualquer conforto, o Rei do Universo. Portanto, eis a Senhora dos pobres e dos excluídos, que não se esquece das necessidades de seus filhos. Desde quando não tinham mais vinho nas bodas de Caná, até as situações de desemprego, injustiça social e miséria que marcam o nosso tempo e a nossa sociedade. Ela continua ensinando a esperar em Deus, em plena confiança, mas ensina também a coragem para mudar as circunstâncias, fazendo tudo o que o seu Filho nos disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.